Ontem foi noite de Libertadores para Flamengo e Palmeiras. Resultado 1-1 em cada jogo, mas os sentimentos estão muito diferentes entre eu e o Clebinho, por exemplo, palmeirense e flamenguistas. Os flamenguistas estão mais confiantes aí que vão resolver no Maracanã no jogo da volta, e o palmeirense muito apreensivo em ter que resolver essa vaga lá em Assunção. Mas antes aí de falar dos dois jogos, por favor, siga Yuro Porco nas redes, né, no Instagram e também aqui no YouTube. Comente, compartilhe e, claro, né, vamos fazer essa resenha aí, vamos conversar aí sobre o que foi esses dois jogos. Então, bora aí. Bom, galera, vamos começar pelo jogo que foi o primeiro, né? Cronologicamente aí, 7 horas da noite da quarta-feira, o Palmeiras recebeu o Cerro Porteño, né? Faz muito tempo que o Palmeiras não joga um primeiro jogo de Libertadores em casa, pelas oitavas, né? O Palmeiras geralmente faz melhores campanhas do que fez, e dessa vez, por uma campanha muito ruim, inclusive no grupo que o Cerro foi o primeiro, o Palmeiras teve que ter esse problema aí, né, de fazer o primeiro jogo em casa e resolver fora de casa. E o pior, né, fez um jogo ruim, muito ruim, não resolveu nada, e agora vai ter que buscar uma vitória em Assunção, né? O melhor modelo era vencer esse jogo aqui, para que o Palmeiras pudesse jogar confortavelmente dentro do seu estilo, né, reativo, lá em Assunção. O jogo foi mais do mesmo do que vem sendo os últimos jogos do Palmeiras. O Palmeiras, o adversário, quando vai enfrentar o Palmeiras agora lá no Nubank Park, ele já sabe, entrega a bola para o Palmeiras é muito pouco criativo, você posta bem a defesa, o Palmeiras vai ficar tentando cruzar a bola na sua área, e se você conseguir ser efetivo em cortar, você não vai sofrer muito. Então foi assim com o Atlético Mineiro, foi assim com o Internacional, e agora foi assim com o Cerro Porteño. O Palmeiras levava ali no primeiro tempo algum perigo com o Alan ali pela direita, era o único que conseguia dar um drible, quebrar a linha, finalizava mal, mas chegava ali muito próximo. E o Palmeiras levou pouquíssimo perigo, assim, também não correu muito risco no primeiro tempo, né, mas de qualquer maneira também ofereceu muito pouco perigo ao adversário. Então dominou a bola, posse de bola, mas muito pouco efetivo. Na verdade, até uma estratégia do próprio Cerro Porteño. Deixa a bola com eles que eles não vão conseguir fazer muita coisa. E, de fato, foi assim. No primeiro tempo tem um lance polêmico ali, né? Na verdade, para mim não é polêmico, mas você vê aí discussões na internet. Vamos entrar nos dois lances, então. 3 lances, na verdade, que a gente vê aí as discussões, né? Eu, após o jogo ali, antes do jogo do Flamengo, comecei a acompanhar as redes sociais para ver como é que estava a repercussão dos lances. Porque, para mim, cara, não tem discussão em nenhum dos 3 lances. Estou falando do pênalti não dado para o Cerro Porteño, do gol anulado do Cerro Porteño, quando estava 0-0 ainda o jogo, e da expulsão do Andréas Pereira. Cara, o pênalti, o jogador sai cara a cara com o Carlos Miguel, dá o tapa para o lado, o Carlos Miguel dá o carrinho, de fato não acerta a bola, mas é o jogador do Cerro Porteño que na passada pisa na perna do Carlos Miguel. Não tem nada, não foi o Carlos Miguel que acertou o cara. O cara que pisou, deu azar ali, pisou na perna do Carlos Miguel. E aí, ou ele se jogou, ou ele desequilibrou, né? Mas porque parecia que dava para ele continuar na jogada para poder fazer o gol. Então, na minha visão ali, nadinha marcar mesmo. O cara pisou ali, cara. Se todo lance que houver um tropeço, um pisão acidental do adversário for marca a falta toda hora. Aquilo ali, nada a ser marcado. O impedimento, cara, foi gol, o juiz deu, o VAR vem e fala, estava impedido. Não tem o que fazer. Não tem nenhuma imagem que mostra que não estava impedido. Então não tem o que discutir nesse lance, mas você vê aí, de uma forma muito clubista mesmo, a galera discutindo ali, né, principalmente eu vi muita mídia flamenguista, principalmente lá, o Palmeiras sempre ajudado, até na Libertadores. Pô, pelo amor de Deus, cara. A gente acabou de vir de uma final de Libertadores, o Palmeiras foi bem prejudicado pela arbitragem. Não tem essa, então não foi nada. E na minha visão, o Palmeiras foi prejudicado de novo, porque, cara, a expulsão do Andréas Pereira é bizarro. O cara segura ele e dá um tapa para se desvencilhar ali no braço, né, no rosto, não tem nada ali.
sabe? Podia até dar um amarelo, alguma coisa do tipo, mas vermelho direto pro cara que tá tentando se desvencilhar e não foi com o cotovelo, não foi com nada. Então, assim, para mim ontem, né, não é por isso que o Palmeiras jogou mal, né, isso já foi lá na meados do segundo tempo. Na verdade, o Palmeiras fez até 1-0 com o jogador a menos. Então, assim, não é pela expulsão, mas para mim, o Palmeiras foi prejudicado, né? Jogou com 10, faz o gol, depois tem que recuar, sabendo que vai tomar pressão, e aí o Cerro Porteño na pressão faz, né? Agora, o Andrés não estava nem jogando bem, né? A verdade é essa. E depois que ele saiu, o Palmeiras não mudou tanto o ritmo, né? E aí continuava ali tentando a pressão, né? Antes até de todos esses lances, né, que geraram a expulsão do Andrés, o Arias tinha perdido um gol que não se perde, o Alan Cruz ali, ele bate sozinho de cara pro gol, bate para cima e erra a direção do gol. E aí depois o Palmeiras com um a menos ainda consegue ali, né, o Flaco Lopes, sempre ele, numa jogada até boa. O Murilo fez uma partida péssima mesmo, né, consegue ali achar o cruzamento, a bola sobra ali no Marlon, que para mim, de forma muito brilhante, dá uma cabeçada ali uma assistência de cabeça ali pro Flaco, e o Flaco arremata muito bem, fazendo 1-0. Aí depois o Cerro vai para pressão, né, um chute ali, e que ele, né, o Verratti, que não desiste nunca da jogada, dá um carrinho, erra a bola, atrapalha ali o Carlos Miguel, mas sinto muito, um goleiro titular de time de Série A e principalmente de time de topo de Série A, como é o Palmeiras, não pode tomar um gol de jeito nenhum desses aí. A bola passa debaixo do braço dele, erra completamente o gesto técnico, e o Carlos Miguel, em bola de longe, bola alta, que necessita da envergadura dele, ele chega. Mas a bola embaixo, ele tem muita dificuldade, não é o primeiro gol que ele toma em bola rasteira por debaixo dele, assim, né? Um gol que era bola defensável. Então, para mim, bastante falha dele, que já tinha falhado muito gravemente contra o Atlético Mineiro, e agora falha gravemente de novo, né? Então, o Palmeiras com um a menos foi buscar o resultado e acabou na falha dele ali. Não estou querendo crucificar nada, eu acho o Carlos Miguel até bom goleiro, mas de fato essas bolas por baixo me assustam muito, porque os adversários acabam notando e, né, em jogos decisivos a chance dele falhar numa bola dessa é muito grande. Então, fico com um pouco de pé atrás, né, embora o reserva do Palmeiras seja o Lomba, não meta medo de tomar a titularidade do Carlos Miguel. Então, quando tinha o Everton ali, o Carlos Miguel, podia haver uma disputa, mas agora o Everton já não está mais no Palmeiras, então essa discussão fica vazia. Agora o que me chama a atenção é um problema gravíssimo que o Palmeiras tem nas laterais. Cara. Então o Palmeiras já não tem, né? Giai e Kelvin, já falei isso algumas vezes, quando joga o Giai a gente prefere o Kelvin, quando joga o Kelvin a gente prefere o Giai. E agora o Abel está preferindo utilizar o M. Martínez, improvisado como terceiro zagueiro, do que colocar um dos dois laterais. Então tá bem complicado. E o Piquerez lá na esquerda não está acertando nada. Então, desde que voltou, muito mal. Eu acho até que o menino Arthur já merecia aí uma chance de retornar à titularidade. Não foi mal na passagem dele ali enquanto o Piquerez estava lesionado. Então, eu acho que o Abel podia pensar nisso. Eu acho difícil que ele faça essa mudança agora, né, jogar o menino aos leões no jogo que promete ser bastante complicado lá em Assunção. Vai ter muita pressão em cima do Palmeiras lá, então não acho que essa mudança vai acontecer agora. Mas o Abel tinha que pensar, inclusive o Abel tinha que treinar melhor esse time com pouquíssimo repertório e com muito jogador bom, cara. Sim, eu sei que o Vitor Roque não está na sua melhor fase, está voltando de lesão, mas você tem Arias, você tem Flaco, você tem Alan, você tem Maurício, que ontem ficou de fora de maneira inexplicável, o melhor jogador aí desse pequeno período pós-Copa do Palmeiras, e ficar de fora desse jogo, para mim, nada a ver. O Abel acho que cedeu um pouco a pressão, né? Já tinha uma pressão ali na torcida para escalar Flaco e Roque, eu acho que ele acabou cedendo um pouco, ele vai falar que não e tudo mais, mas acho que cedeu um pouco a pressão sim, e escalou algo mais próximo do que a torcida pediu. Na minha visão,
um grande erro. Maurício é o jogador que tem feito gols, é um meia, então participa bastante do jogo, e faltou isso para o Palmeiras ontem, né? Talvez se ele tivesse ali, né, o Si não joga, mas talvez fosse um pouco diferente. Agora é ir lá, quarta-feira que vem nós vamos lá e tentar irritar os caras um bocado, deixar eles nervosos, quem sabe dar aquela estocada, fazer 1-0, 2, para ver se consegue trazer esse jogo, porque Palmeiras se colocou na situação muito difícil. E aí, né, às 9h30, no horário clássico aí de Libertadores, na quarta-feira à noite, confronto brasileiro, possivelmente nós brasileiros, de maneira geral, né, o confronto mais esperado, né, todo mundo, um Cruzeiro que esse ano ainda não foi tão bem, mas que prometia muito, né, vindo do ano passado muito bom, e o Flamengo, né, que foi campeão no ano passado da Libertadores e também do Brasileiro. Esse confronto aí, Léo Jardim, né, o Leonardo Jardim, né, o técnico, aí o Flamengo tentando investir em cima do Caio Jorge. Então tinha muitos ingredientes nesse jogo aí, e de fato a torcida do Cruzeiro botou uma pressão danada e fez lá notinha de dinheiro com a cara do Leonardo Jardim. Então, assim, foi um ambiente de futebol, né, assim, de Libertadores muito bacana. O jogo foi um jogo pegado, né, um jogo disputado, mas para mim o nível técnico não foi o que eu esperava. Eu esperava um jogo de um nível técnico melhor. Mas geralmente quando os jogos são mais disputados assim, realmente o nível técnico às vezes cai um pouco. Eu esperava melhor, porque assim, são dois times bons, né, cara? Assim, com muitos bons jogadores. O Cruzeiro vem se reforçando, inclusive o Wesley jogou de novo aí, já vindo lá da Arábia, que é revelação do Corinthians. O Cruzeiro tem o Arroio, que fez um golaço. Jogo, assim, jogadores muito habilidosos, muito bons, os dois times. Então é por isso que eu esperava um nível técnico melhor. No primeiro tempo, os dois tempos foram equilibrados, assim, né? No primeiro tempo, acho que o equilíbrio foi até maior, né? O Flamengo às vezes controlava mais a bola, mas o Cruzeiro era mais agudo, chegava com mais perigo quando chegava, embora o lance mais perigoso do primeiro tempo tenha sido do Flamengo ali já para a reta final, um chute do Bruno Henrique que bate ali, né, trisca na trave, sai, no travessão e sai, né, uma bola do Arrascaeta para ele, mas o Cruzeiro teve algumas chances, né, com o Wesley e tudo. Aí teve aquele toque de mão, né, da zaga do Flamengo, que eu não lembro quem toca, acho que pega na mão do... Aí eu não lembro qual zagueiro do Flamengo, falha a memória, se é o Léo Ortiz, se é o Léo Pereira, acho que é o Léo Pereira, que a bola pega na mão, mas ali, né, a bola vem do próprio companheiro, numa distância muito curta, apesar do braço numa posição que diria eu ia antinatural, a bola não tinha muito o que fazer ali, né? Então, para mim, isso não é pênalti. E o grande lance polêmico para mim desse jogo é a entrada logo no primeiro tempo ali do Matheus Henrique no Bruno Henrique. É um carrinho ali que pega muito alto ali na panturrilha do Bruno Henrique, e para mim ali, cara, é lance de cartão vermelho. Né? Então, assim, inclusive, eu acho assim, a gente critica, né, aqui no pouco, acho que toda a mídia, suposta mídia tradicional, todo mundo critica a arbitragem do Brasileirão, com razão, a arbitragem é muito ruim. E, ao meu ver, no Brasileirão expulsariam, cara. Dificilmente no jogo de Brasileirão isso não aconteceria. Agora, no jogo de Libertadores, a gente sabe que alguns lances acima do tom passam. Para mim não deveria passar, para mim foi lance de expulsão, né? Fica aí, eu não sei, eu não conferi essa informação, né, mas pipocou nas redes sociais aí que o VAR que estava nesse jogo de Cruzeiro e Flamengo era o mesmo VAR lá da final da Libertadores, quando o Pulgar dá o pontapé ali do Bruno Fux, e o VAR também fingiu de cego e não chamou. Né, dessa vez o VAR não chamou. Eu entendo, às vezes, o juiz não expulsar, né, Libertadores, como eu falei, às vezes uma entrada um tom acima, ela passa com o amarelo, a gente sabe, tem a frase, né, esse espírito de Libertadores, esse estilo Libertadores, a gente sabe como que é, essas coisas ficam, né, uma arbitragem que deixa o jogo correr mais, né, e isso eu vi nesses dois jogos, a arbitragem não marca qualquer falta, isso é um fato, e às vezes uma falta mais dura, que era uma falta para cartão, eles evitam, né, então uma falta para cartão amarelo, eles evitam de dar amarelo, a falta para vermelho, eles dão amarelo. Então eu acho que acabou ficando barato aí para o Matheus Henrique. E aí você vê, né, como eu não sou clubista, Zé Mané. Eu não falo só
que o lance lá do Andrés não deveria ser expulso. Também falo, a favor do Flamengo. Que é a minha visão. Né? Se eu achasse que foi, eu falaria que se eu achasse que não foi para expulsão, eu falaria também. Mas na minha visão, foi lance para expulsão sim. O Matheus Henrique correu um risco danado e acabou ficando barato. No segundo tempo as coisas esquentam, né, cara? O Arroio, primeiro ele domina a bola de letra de forma linda, já mostrando que ele queria jogo naquele momento. E aí, uns minutinhos depois, ele dá um drible desconcertante no Samuel Lino, que deve passar deslizando por aqui a qualquer momento. E enfia a bola lá na gaveta do Rossi, não conseguiu fazer nada. Né? Teve gente que falou que o Rossi falhou, que era uma bola defensável, pelo amor de Deus, baita golaço. Né? Não tem como criticar o goleiro num lance desse, não. E depois o Flamengo fica meio baqueado ali, né? O Cruzeiro poderia, né? Tinha chance de ir para cima, de pressionar e quem sabe matar esse jogo. Não fez, né? Até teve mais controle do jogo, mas não matou. E aí o Flamengo faz as mudanças, entra Pedro, entra o Paquetá, e aí no primeiro lance do Paquetá, estrela danada, o cara bota a bola dentro do gol, né? E o jogo que daí para frente não teve, assim, nada muito gigantescamente falando de domínio, mas o Flamengo acaba tendo as melhores chances do jogo, poderia ter ampliado, né? Teve alguns chutes ali que o Otávio fez boas defesas, e no final das contas eu acho que o resultado ficou justo, né? Nos dois jogos, né? Tanto Palmeiras e Cerro, quanto Cruzeiro e Flamengo, 1-1, e agora o Cruzeiro tem uma pedreira para escalar no Maracanã, tem jogo, tá? O time do Cruzeiro é muito bom, tá? Muito bom. O Arthur Jorge também é muito bom treinador. Então, assim, vai ser uma batalha tanto no campo quanto na tática, né? Para poder vencer esse jogo. E, claro, mental, né? Dos dois times. A gente, um jogo que às vezes está mais pegado, né? Às vezes uma expulsão, alguma outra coisa assim também, muda muito o cenário. Né? Então, dois jogos, 2-1-1, sentimentos diversos, né? Entre flamenguistas e palmeirenses. E agora aguardar, né? Tem uma rodada de Brasileirão no meio do caminho, mas todo mundo está pensando lá na quarta-feira. Né? Então, por exemplo, Palmeiras recebe o Fluminense, ou vai enfrentar agora, não lembro. Não, vai enfrentar o Fluminense no Rio. E, cara, os dois times pensando em Libertadores, porque o Fluminense também empatou com o Rivadavia e vai ter que buscar o resultado da Argentina. Então, de qualquer maneira, né, nós vamos passar por esse final de semana aí pensando, não tem jeito, né? Quando tem o mata-mata na jogada, né, a gente fala que o Brasileirão de pontos corridos é muito importante, é a competição mais importante, mas o mata-mata é gostoso demais, tá todo mundo pensando aí na glória eterna. Comente aí o que você achou dos dois jogos, comente o que você achou dos lances polêmicos, tanto do jogo do Palmeiras quanto do lance do Flamengo. Pode cornetar, pode divergir, a resenha está aí para isso. E se você chegou até aqui, muito obrigado e valeu!